Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos com as alegações feitas pelo Ministério da Defesa russo de que suas forças assumiram o controle do assentamento de Pividene, também conhecido pelo nome soviético de Leninsky, na região de Donetsk. Isso faz parte do lento, mas constante avanço russo pela área industrial de Donbás. Para dar uma ideia, Pividene fica perto de Toretsk, uma fortaleza ucraniana e uma cidade mineradora de carvão, para onde a Rússia começou a avançar em junho. Em 2022, as autoridades ucranianas informaram que a população pré-guerra de Pividene era de 1.404 pessoas, enquanto Toretsk tinha cerca de 30 mil habitantes. Até agora, Kiev não comentou oficialmente sobre a situação de Pividene. Essas cidades estão próximas da linha de frente estabelecida desde 2014, quando forças apoiadas pela Rússia tomaram parte da região de Donetsk, incluindo a cidade de Orlivka, que fica a apenas 12 quilômetros de Pividene. A tentativa russa de tomar Toretsk é uma das zonas de combate mais ativas na região de Donetsk, com as forças de Moscou, conforme comentamos no vídeo de ontem, avançando em direção a Pokrovsk, que é um importante centro de transporte ucraniano a cerca de 70 quilômetros a oeste de Toretsk. No domingo, Moscou afirmou ter conquistado duas vilas, Porres e Venivka, que estão nas proximidades de Pokrovsk. Mudando de assunto, mesmo em meio a uma guerra, o Kremlin não descarta os exercícios. Eu estou me referindo às recentes manobras da Marinha Russa, um exercício planejado que envolveu a maior parte de sua frota nos oceanos Ártico e Pacífico, assim como nos mares Báltico e Cáspio. De acordo com o Ministério da Defesa russo, esses exercícios incluíram 20 mil militares e 300 navios, e têm como objetivo testar a prontidão e as capacidades da Marinha em todos os níveis. São mais de 300 exercícios de combate, incluindo práticas com mísseis antiaéreos, artilharia, armas anti-submarino e interferência passiva. Essas manobras acabam envolvendo cerca de 300 navios de superfície e embarcações, submarinos e embarcações de apoio, aproximadamente 50 aeronaves e mais de 200 unidades de equipamentos militares especiais. Desde que Putin enviou tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, a frota do Mar Negro na Rússia, que é a única formação da Marinha Russa que não participa desses exercícios, tem enfrentado dificuldades para se adaptar à guerra moderna de drones, o que levou à substituição do chefe da Marinha no início desse ano. Nas comemorações do Dia da Marinha Russa, no domingo passado, Putin advertiu os Estados Unidos de que, se Washington implantasse mísseis de longo alcance na Alemanha, a Rússia estacionaria mísseis similares ao alcance do Ocidente. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Rússia realizou diversos exercícios militares, tanto sozinha quanto com outros países, incluindo a China e a África do Sul. Nos últimos 2 meses, os russos também realizaram uma série de exercícios com os lançadores móveis de mísseis nucleares e treinamentos com armas nucleares táticas, além de intensificar o treinamento militar com a Bielorrússia, que faz fronteira tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Bom, gente, mais uma vez o continente africano vira palco da guerra russo-ucraniana. A Agência de Inteligência Militar da Ucrânia afirmou ter participado de uma emboscada que resultou na morte de combatentes do grupo Wagner na região oeste africana do Mali, a milhares de quilômetros da linha de frente na Ucrânia. Um canal no Telegram ligado à liderança do Wagner admitiu que o grupo realmente sofreu pesadas perdas durante combates no Mali na semana passada. Eles mencionaram batalhas intensas ao lado das forças armadas malianas contra uma coalizão de forças separatistas tuareg e grupos jihadistas, que usaram armas pesadas, drones e homens-bomba. Entre os mortos estava o comandante Sergei Shevchenko. O porta-voz da Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, Andriy Yuzov, afirmou que os rebeldes receberam informações necessárias e não apenas informações, o que permitiu uma operação militar bem-sucedida contra o que chamou de criminosos de guerra russos. Ele não especificou se militares ucranianos estiveram envolvidos diretamente nos combates ou presentes no país e disse que a agência não discutiria os detalhes no momento, mas que haveria mais informações no futuro. O governo do Mali, que luta contra diversas insurgências no norte do país há mais de uma década, pediu ajuda ao Wagner após uma junta militar tomar o poder em 2020. Em maio do ano passado, os Estados Unidos impuseram sanções ao chefe do Wagner no Mali, acusando o grupo de usar suas operações lá como um canal para equipamentos militares destinados à guerra na Ucrânia. O Kyiv Post publicou uma foto que supostamente mostra rebeldes malianos segurando uma bandeira ucraniana, autenticada por uma fonte de defesa em Kiev. A imagem ainda não pôde ser verificada de forma independente. As forças ucranianas também são acreditadas como ativas no Sudão, outro local onde as tropas do Wagner estão fortemente envolvidas em combates.
sinalizando que a luta de Kiev contra Moscou assumiu uma dimensão global. Já fiz um vídeo falando longamente sobre o assunto, mas caso alguém não saiba, o grupo Wagner foi criado por Yevgeny Prigozhin, um velho conhecido de Putin, que montou essa força de combate para que Moscou pudesse intervir em conflitos sem uso oficial das forças militares russas. O grupo tem conduzido alguns dos combates mais ferozes na Ucrânia, muitas vezes utilizando ex-prisioneiros que foram perdoados em troca de servirem na linha de frente. Eles também estão ativos em várias partes da África, mesmo após Prigozhin ter sido desacreditado após uma tentativa de golpe fracassada. Claro que vocês se lembram que ele, pouco depois dessa tentativa de golpe fracassada, acabou morrendo em um incidente onde o seu avião explodiu em pleno ar e que muitos atribuem ter sido arquitetado pelo Kremlin. Mas a influência do Wagner na África continua. Serhil Kuzan, diretor do Centro de Segurança e Cooperação Ucraniana em Kiev, explicou por que a Ucrânia pode estar interessada em atingir o Wagner na África. Segundo ele, para Moscou, os países africanos onde o Wagner está presente são zonas de interesse que permitem à Rússia obter recursos como ouro, diamantes, gás e petróleo, que acaba financiando a agressão russa. Além disso, as incursões trazem benefícios adicionais para Kiev, que é liquidar alguns dos combatentes mais experientes do Wagner, reduzindo o potencial militar do grupo e também vingando crimes de guerra na Ucrânia. Bom, gente, mudando de assunto, a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, declarou que o pacto de segurança assinado entre a Rússia e a Coreia do Norte está desestabilizando a região. Segundo ela, a Coreia do Norte está fornecendo armas para a Rússia em flagrante violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Wong fez essa afirmação em uma entrevista coletiva na cidade de Paju, após visitar a zona desmilitarizada que separa as duas Coreias, e que, como vocês sabem, ainda estão tecnicamente em guerra. Para o Wong, ela vê a Rússia se comportando de maneira que não promove a paz, mas acaba contribuindo para aumentar as tensões. Washington e seus aliados estão bem preocupados com a crescente cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte e acusam os dois países de violar leis internacionais ao negociar armas para que a Rússia use contra a Ucrânia. Como sabemos, Pyongyang e Moscou negam qualquer transação dessas armas. Wong chegou a Seul após participar de cúpulas no Laos em um encontro do Bloco ASEAN e de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Quad em Tóquio na segunda-feira, com representantes dos Estados Unidos, Japão e da Índia. Em um comunicado antes de sua viagem, Wong disse que a Austrália e a Coreia do Sul pretendem fortalecer seu alinhamento estratégico com maior cooperação bilateral e regional, incluindo a transição energética e a segurança econômica. Bom, gente, enquanto isso, na América Latina, a declaração do presidente Nicolás Maduro de que venceu as eleições de domingo com 51% dos votos e que teria assegurado assim o seu terceiro mandato e a continuidade do movimento chavista parece que não convenceu muita gente. Sabemos que, ao contrário do Brasil, que possui um Tribunal Superior Eleitoral autônomo e vinculado ao Poder Judiciário, que também é autônomo, na Venezuela é diferente. O Conselho Eleitoral é vinculado ao Poder Executivo, é claro, e ao governo de plantão. A oposição contesta esse resultado divulgado. Eles alegam que possuem acesso a 73% das urnas e que esses dados mostram que o candidato oposicionista Edmundo González teria recebido mais do que o dobro dos votos de Maduro. Esse conflito de versões levou a protestos e confrontos em várias partes do país. A oposição venezuelana, através do Partido Voluntário Popular, relatou a detenção de seu coordenador nacional, Fred Superlano, numa operação que foi gravada e divulgada nas redes sociais antes de ser deletada. A gravação mostrava Superlano e mais 2 pessoas sendo abordados por homens armados e levados em um carro. Até o momento, o procurador-geral Tarek Saab não comentou sobre a detenção ou as acusações. Os protestos, que resultaram na morte de pelo menos 6 pessoas, segundo o Grupo de Direitos Humanos Fórum Penal, também incluíram bloqueios de estradas, incêndios e ataques com coquetéis Molotov contra a polícia, inclusive próximo ao Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas. Em resposta, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, muitos dos quais se protegeram com lenços e bandeiras da Venezuela. A reação internacional ficou meio dividida. Os Estados Unidos declararam que a reeleição de Maduro não tinha credibilidade e consideraram a aplicação de mais sanções. Por outro lado, China e Rússia felicitaram Maduro pela vitória. Já o governo venezuelano descreve os manifestantes como agitadores violentos e acusa a oposição de tentar um golpe.
O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, afirmou que há um golpe em andamento e que as Forças Armadas e as instituições democráticas derrotariam essa tentativa. Em um discurso no Palácio Presidencial, Maduro garantiu que as forças de segurança manteriam a paz. No meio disso tudo, uma cena simbólica ocorreu na capital do estado de Falcón, Coro, onde manifestantes derrubaram uma estátua do ex-presidente Hugo Chávez, mentor de Maduro. Não sei vocês, mas a cena me fez lembrar da derrubada da estátua de Saddam Hussein após os Estados Unidos invadirem o Iraque em busca de armas de destruição em massa. E, por sinal, nunca foram encontradas. O Observatório Venezuelano de Conflitos relatou 187 protestos em 20 estados até a meia-noite de segunda-feira. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.